Bom, pessoal, hoje nós tivemos uma convocação às 17h30 do dia 22 de abril de 2006, para falarmos sobre tudo o que está acontecendo nesse momento no sistema financeiro mundial e principalmente, pessoal, sobre o BIS e os cartões de créditos, que nós vamos falar sobre isso mais tarde. E dessa resolução toda da mudança aí do BIS, que é o banco de compensação que possui 63 bancos de bancos centrais do mundo, tá? Então, isso é muito importante. Então, a gente vai falar sobre os cartões de créditos, vamos falar sobre coisas importantes aqui, muito, muito importante. Agora, só para termos uma informação geral. Esse áudio aqui vai para o AIC, por causa da nossa reunião às 20h30, às 21h30, perdão, e também para o Gesara Mundial Telegram, tá bom? Então, vamos lá. Essa informação é geral. Há agora uma lei militar em vigor sobre o Gesara. 57 bancos fecharam. Há execuções que estão acontecendo. E o que eu quero falar, que é mais importante, tá? Não é só sobre os processos que estão acontecendo sob o domínio dos Whiteheads. Mas o que é muito importante saber é sobre a Starlink, que está sob ataque. E presidente Trump, está liderando uma ofensiva contra o Estado Profundo em 200 países. Então, vamos lá. Quando aconteceu na primeira gestão do presidente Trump, aquela nova força que foi lançada, que é chamada Força Espacial, já era isso. Então, isso aqui é muito importante, essa informação, né? Então, é assim, nós sabemos que o Trump é o comandante-chefe em mais de 200 países independentes a respeito dessa mudança toda do processo financeiro. Os Whiteheads estão tomando conta de todas é uma movimentação inteligentíssima, ok? Mas o que eu quero dizer para vocês, pessoal, é sobre esse rastreamento da Starlink. A Starlink é mais do que apenas um sistema de satélite e toda a fundamentação das empresas Tesla, e etc. e tal, das empresas do Elon Musk. Mas é uma rede, importante saber que a Starlink é uma rede militar, acima de tudo, antes de tudo, que protege contra sabotagens e guia operações na Terra. Então, ela é um escudo global de localização, vigilância e defesa. Por isso que eu falo, lá no primeiro mandato, quando Trump assinou, liberando as forças espaciais, já era isso também. Lógico que tem ação do Pentágono, NASA e etc, ok? Então, ela funciona como um escudo global de localização e vigilância diária. Ela, além de localizar alvos, altera o curso de ataques e escaneia todo o planeta com essa tecnologia fantástica. A Starlink é a protetora da aplicação do Gesara no campo de batalha. Veja bem, as movimentações que eu me refiro ao NESARA, dentro dos Estados Unidos e que vai ser aplicado em cada país, mas eu estou falando de uma forma global, do Gesara,
ok? Então, o sistema financeiro quântico está no centro de tudo isso. Isso não é uma mudança, mas significa o fim completo do cartel do dinheiro fiduciário. Então, essa guerra, pessoal, ela começou lá no século passado, tá? Como a gente trata de assuntos exclusivos, né, no nosso grupo exclusivo, AIC, que também agora a gente vai aumentar ele para esse grupo que está fazendo triagem aí, que é muito importante ter essas informações, porque nós estamos passando por grandes mudanças. E não é só a mudança financeira, é um conjunto. Como eu sempre falei, essa tempestade tem 7 braços, e esses 7 braços estão sendo quebrados um a um, que é o narcotráfico, o tráfico humano, o tráfico de órgãos, enfim, armas, financeiro, tudo vai acontecer agora. Por isso que o EBS vai acontecer, isso é sine qua non. Não tem como não acontecer. Então, dos assuntos que nós já tratamos no AIC e no grupo exclusivo, e principalmente esse novo que está entrando agora, tá? Que o Ulisses pediu que eu formasse esse grupo para mais pessoas terem essas informações. Então, isso é muito importante, porque é um conjunto de coisas. E também, nós vamos tratar também de questões de seguranças pessoais. Questão pessoal. Porque nós estamos prestes a um eclodir aí de muitas dificuldades, porque essa transição não vai ser tranquila. Vocês estão observando que desde 2016 nós falamos sobre isso, assim, que falamos abertamente, né, sobre isso, mas o circo, todos os acontecimentos estão aí, né, tudo que nós falávamos está exposto, né, que nem tem graça mais falar sobre esse assunto, porque para ver o grau de despertar das pessoas. O cerco está se fechando cada vez mais no mundo inteiro. Não é só concentrado nas guerras, tá? Contra o terrorismo, contra os pedófilos, contra o narcotráfico. Enfim, é sobre esse domínio macabro que está acontecendo no mundo. E o sistema financeiro é óbvio que tem que mudar. Então, o que a gente já falava agora eu vou um pouquinho mais atrás. Lá em 2014, quando a gente já falava sobre a questão dos bancos e de de toda a Basileia 4, etc e tal, a gente continua falando, só que agora com mais informações muito mais profundas, ok? Porque agora a gente tem muito mais recursos. E temos as enganações também, que tem que sair da cabeça do ser humano, que a gente sempre, o que eu sempre falei sobre o BRICS, né? Quando todo mundo estava encantado com os jogos das comunicações erradas, falando sobre o BRICS, eu sempre falei, não confie nessa situação do BRICS. Eles estão aproveitando, como os comunistas gostam de fazer, aproveitando situações, tá? Dos chapéus brancos, que estão fazendo já no sistema, no QFS, esse novo sistema financeiro, e com essa guerra com os globalistas, eles estão aproveitando muitas coisas para fazer o sistema financeiro deles. E foi o que aconteceu. Porque como que dá para confiar num conjunto de pessoas daquelas, né? Com todo respeito à Índia, né? Mas esse grupo do mal, cujo Brasil está super envolvido, né? Que nunca prosperou. Então, muito bem, pessoal.
Continuando o assunto sobre Starlink, que é a protetora da aplicação da Gesara no campo da batalha dos chapéus brancos, ok? O sistema financeiro quântico está no centro de tudo. Isso não é uma mudança. Significa o fim completo do cartel do dinheiro fiduciário. Então, dá para entender essa mudança que nós vamos passar no planeta Terra? Todas essas pessoas que estão incorretas vão perder absolutamente tudo. Eles vão ficar sem ação. E esse é o golpe fatal, né? Que nós já falamos muito sobre isso. Mais uma vez, esse áudio vai para a Gesara Mundial Telegram e para o AEC, que nós temos reunião hoje, às 9h30, em caráter de urgência, hoje, 22 de abril de 2026. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Continuando o nosso assunto, que significa o fim completo do cartel do dinheiro fiduciário, trilhões e trilhões de dólares em ativos roubados, como nós já falamos, desde a crise da Bolsa Americana na década de 20. Desde lá, isso vem acontecendo, vem crescendo, e eclodiu aqui, nessa zona de tempo que nós estamos. Então, esses trilhões de dólares ativos que foram roubados estão sendo transferidos de redutos da elite diretamente para esses cofres digitais soberanos. O Gesara não é apenas uma ideia. Agora é lei militar, aplicada por armas de guerra movidas pela inteligência artificial. 57 bancos do estado profundo fecharam. Já passou de 72 horas, tá? Não vou falar nas últimas 72 horas, porque já passou de 72 horas. Tá? Eu acho que nós teremos mais novidades no decorrer dessa semana ainda. E não por reguladores, mas por ordem do sistema financeiro quântico. Então, veja bem, esses grupos estavam envolvidos em lavagem de dinheiro, sabotagem digital e na desvalorização da moeda fiduciária. Eles desapareceram, ativos apreendidos, executivos presos. Em todo o mundo, o mesmo esquema regido lá pela elite. Não houve negociação com o sistema financeiro quântico, não houve pelo QFS. Tá? Então, isso é muito importante entender. Então, hoje nós vamos falar sobre isso também, apesar de falarmos mais sobre o BIS, tá, gente? Que detém esses 53 bancos centrais. E com mais 10, né, a gente sabe a conta de todos esses países. Então, unidades especializadas em preparação para o Gesara foram enviadas por todos os Estados Unidos. Esses soldados estão ativando nós de redenção quântica em todo o país. Eles estão preparando o terreno para a redistribuição de riqueza, porque lá o processo já está muito mais avançado, enquanto a maioria dos países tem que limpar, está uma sujeira imensa, e é por isso que está fora os ataques cibernéticos assim massivos, né? Então estão preparando
para essa redistribuição de riqueza, para perdão de dívidas. Essas perdão de dívidas não é essas dívidas que a gente tem com cartão pequeno, essas coisas. Não é isso não, tá, gente? Tá? Para deixar claro, senão o pessoal vai sair gastando fazendo dívida. Não é isso. Então é por isso que as interações que nós temos dentro do grupo exclusivo é muito importante. Muitíssimo importante. Quem ainda não se inscreveu, fala com o Ulisses, tá? Ou com a Michele, porque esse assunto é muito importante. E também porque, bom, deixa eu continuar esse assunto aqui que tá importante, pessoal. Olha, é muita coisa, muita correria, muita informação interessante chegando, tá? Então a gente precisa ter uma colocação assim extremamente alinhada, que é para não perdermos nem um detalhe. Então, isso tudo está acontecendo. Perdão de dívidas e o acesso dos cidadãos a fundos soberanos, ok? Que são esses títulos de cada país, ok? Tudo isso escondido sob a camuflagem federal. A estrutura já está pronta. Os militares são extremamente responsáveis por toda essa logística. E vocês estão observando aí algumas prisões de pessoas muito importantes do planeta, ok? Como ex-presidentes, muitas coisas. Se vocês observarem o que aconteceu na Hungria, ok? A grande tacada que aconteceu na Hungria, gente, isso é uma coisa de mestre. E a esquerda lá se juntando, a esquerda se juntando num cantinho. Sabe quando você começa a varrer um quintal cheio de sujeira e começa a juntar tudo num canto? É assim que a esquerda está se sentindo. Por isso que a gente observa o desespero. Agora está juntando, dá para ver que terrorista, está junto com comunista, está junto com... Estão todos juntos. E tem todos sob uma regência, ok? Todos dentro de uma regência. Então, existem várias acusações aí, mas muitas, não vai ficar pedra sobre pedra, pessoal, porque quanto mais tivermos falando sobre o assunto, mais assunto vai aparecer. Mais coisas, mais corrupção, mais fraudes eleitorais, fraudes em municípios, até chegar nos municípios, até chegar nas comunidades. A coisa vai pegar, pessoal. Então, a gente vai falar sobre esses tráficos de crianças, sobre armas biológicas, interferências em eleições, redes de rituais ocultos, tá? Então, esses são os julgamentos simbólicos. Sobre os vídeos do presidente do Senado, que tá já bombando, né? Falamos sobre isso na quinta-feira passada, eu acredito, não lembro bem o dia. Mas a velocidade é como uma guerra e o tom não pode ser alterado. Está tudo fluindo e tentaram desativar o Starlink e não conseguiram. Porém, para vocês terem uma ideia, tá? Então eu vou falar sobre isso também. Hoje a gente tem muito assunto para falar sobre todos os ataques que falharam contra a Starlink nesses últimos dias, tá? Sobre todos esses ataques e tudo sobre toda essa agitação que está acontecendo. Bom, esse áudio já está muito longo, pessoal. É bom ouvir à noite. Vamos pedir para eles marcarem
com a aceleração 2x, ok? Então, até mais tarde, pessoal. Daqui 3 horas estaremos juntos. Um grande abraço a todos e muita força, muita força, eu vou dizer a palavra, muita fé, e fé é onde não se tem dúvida, ok? Então, bora pra frente. É isso aí, um grande abraço, Marisa Elazur.